Muito bem, pessoal, vamos comentar neste vídeo questões de legislação aplicadas pela banca Legale na prova do concurso da Prefeitura de Colorado. Essa prova foi aplicada em outubro de 2024 e ela foi aplicada para diversos cargos. Para diversos cargos foram as mesmas questões aqui em legislação. Das provas que eu tive acesso, dos alunos que me passaram, essa prova foi aplicada, dentre outros cargos, para o assistente administrativo, para o técnico de enfermagem e para o tesoureiro. Eu também gravei um vídeo sobre uma prova para outros cargos, como o cargo de professor de educação infantil, que está em outro vídeo. Neste vídeo nós vamos ver as questões da prova desses e outros cargos, provavelmente de ensino médio e nível técnico. Bom, a questão 21 desta prova traz duas assertivas e pede para que tu analise sobre elas qual está correta, qual que está errada. Como que a gente deve resolver esse tipo de questão? A gente deve, eu sempre recomendo, que vocês escrevam ao lado na prova se a primeira parte e se a segunda parte estão certas ou erradas. Primeira coisa que a gente faz é isso, para depois analisar as alternativas. Por quê? Porque essa prova, quando a banca cobra esse assunto, geralmente ela faz questões que envolvem até um raciocínio lógico, como a gente vai ver aqui nas assertivas. Por isso é bom a gente organizar isso para não errar a questão, mesmo sabendo o conteúdo. Então a gente vai ler as duas frases e vamos ver se estão corretas as duas. Primeira parte. Diz ali, né? Acerca de uma das competências consideradas privativas do prefeito, colocar à disposição da Câmara de Vereadores, até o dia 10 do mês subsequente, a parcela correspondente ao duodécimo de sua dotação orçamentária. De onde que a banca tirou isso? Lá do artigo 56 da Lei Orgânica, que estão as competências privativas do prefeito. Dentre as competências privativas do prefeito, o inciso 15 diz que é competência dele colocar à disposição da Câmara até o dia 10 do mês subsequente a parcela do duodécimo da dotação orçamentária. Então, a primeira parte está certa, até o dia 10 do mês subsequente. A segunda parte também. Então, as duas partes estão corretas nessa questão. Então, a resposta correta é a que afirmar que as duas partes estão corretas. Mas não tem nenhuma questão dizendo isso. Por isso que eu falei, essa é uma questão de raciocínio lógico. Quer ver? Letra A. Assim como a primeira parte não está correta, pode-se afirmar que a segunda também não está. Essa alternativa disse que as duas estão erradas. Então ela não está certa, porque as duas estão certas. Letra B. Assim como a primeira parte não está incorreta, pode-se afirmar que a segunda também não está. Pessoal, essa letra B está dizendo que as duas estão certas, porque ela disse que as duas não estão erradas. E se não está errada é porque está certa, né? Então, pessoal, a letra B é a resposta correta, porque é a que afirma que a primeira e a segunda parte estão corretas. Aí as outras vão dizer, letra C, enquanto a primeira não está correta, a segunda não está incorreta. Isso está errado, né? Porque a primeira está correta, então a letra C está errada. E a letra D diz que a primeira não está incorreta, isso está certo, porque ela não está errada. Pode-se afirmar que a segunda não está correta. Não, a segunda também está correta. As duas estão corretas, ou as duas não estão incorretas. Por isso, pessoal, após todo esse raciocínio lógico, a letra B é a resposta a marcar. A Legale tem feito isso em suas provas, é algo que dificulta um pouco, por isso eu sempre recomendo que tu leia as duas frases, marca aí do lado quais estão corretas e depois tenta resolver. Por quê? Porque depois, quando tu começa a ler essas alternativas, isso acaba confundindo a tua cabeça. E aquilo que tu já tinha acertado, tu pode acabar errando por causa dessa bagunça que a banca tenta fazer na tua cabeça. Por isso é importante a gente se organizar na prova. E aí tu vai marcar ali do lado, antes de olhar as alternativas, quais são as respostas, e aí tu não vai cair em nenhuma pegadinha. Então, nessa questão, a letra B, o gabarito, a questão ela ficou difícil principalmente pela forma como ela foi elaborada. Mas bastava conhecer esta regra do artigo 56, inciso 15, para saber que as duas estão corretas, que a letra B é a nossa resposta. Questão 22. Tem-se que projetos de lei aprovados pela Câmara
serão enviados ao prefeito no primeiro dia útil seguinte à aprovação, que aquecendo sancionará. A partir dessa premissa, analise os detalhamentos presentes e assinale a incorreta. Então a gente tem 4 afirmações sobre esse assunto e uma delas está errada. Primeira afirmação: se o prefeito julgar o projeto no todo ou em parte inconstitucional, deve comunicar via portaria interna os motivos do veto. Bom, isso aqui está errado, pessoal, porque o artigo 49, parágrafo 1º, ao tratar desse assunto, ele prevê que quando um projeto de lei é aprovado pelos vereadores, o projeto é encaminhado para o prefeito. E o prefeito tem o prazo de 15 dias úteis para sancionar ou vetar. Se o prefeito concorda, ele sanciona e já promulga. Pronto, o projeto de lei se tornou lei. Mas se o prefeito não concorda, ele pode vetar. E quando ele veta, ele vai comunicar por escrito os motivos do veto ao presidente da Câmara dentro de 48 horas. Em nenhum momento a lei diz que ele vai fazer isso via portaria interna. A banca inventou esse via portaria interna e isso tornou incorreta a letra A. Todas as outras apresentam corretamente regras que envolvem a análise desse veto pelo prefeito. Se o prefeito não sancionar nem vetar no prazo de 15 dias úteis, o silêncio do prefeito importa na chamada sanção tácita. A letra B está correta, conforme o parágrafo 6º do artigo 49. A letra C diz que se o veto do prefeito for rejeitado, a decisão é comunicada por escrito ao prefeito no primeiro dia útil seguinte, com vistas à promulgação. Isso está certo, conforme o parágrafo 4º, porque a Câmara pode rejeitar, derrubar o veto do prefeito, e é isso que vai acontecer nesse caso. E letra D, não sendo a lei vetada, com veto rejeitado, promulgada pelo prefeito nos prazos, cabe ao presidente da Câmara promulgar em 48 horas, isso está correto também, está lá no parágrafo 8º desse mesmo artigo. E esses esquemas que eu estou mostrando aqui, eu utilizei nas aulas sobre a lei orgânica do município. Quem fez as aulas certamente lembrou que a gente tinha visto tudo isso nesses esquemas, né? Então, das 4 alternativas, a única incorreta é a letra A, e esse, de fato, foi o gabarito da banca. Questão 23. Se vagar os cargos de prefeito e vice-prefeito, será feita nova eleição no prazo de 90 dias a contar da última vacância. Entretanto, ocorrendo tal vacância de ambos os cargos após cumprido 3/4 do mandato, o presidente assume pelo período restante. Pessoal, a resposta é a letra A. E isso que eu acabei de ler está lá no artigo 55 e seu parágrafo único da lei orgânica. No nosso curso eu expliquei isso para vocês, lembram? O mandato do prefeito tem 4 anos. Se ficar sem prefeito e sem vice-prefeito nos 3 primeiros anos do mandato, é feita nova eleição em 90 dias. Se isso acontecer no último ano do mandato, aí não tem novas eleições. E aí o presidente da Câmara completa o mandato. Então, a lacuna perguntava após quanto tempo que ia acontecer isso. Se o mandato tem 4 anos, após 3/4 do mandato, isso acontece. Quer dizer, no último ano isso acontece. É exatamente isso que está lá no parágrafo único do artigo 55. Então, quem fez o nosso curso lembrou desse esquema, com certeza, e acertou essa questão, né? Inclusive, esse assunto tinha sido colocado no nosso simulado. Eu falei para vocês que era um assunto bem importante de vocês entenderem e memorizarem. Então é isso, letra A, o gabarito na questão 23. Questão 24, essa questão aqui pergunta sobre os projetos que são de iniciativa privativa do prefeito. Conforme o artigo 43 da lei orgânica, tem 7 projetos que são de iniciativa privativa do prefeito, ou seja, somente o prefeito pode apresentar projeto de lei sobre essas matérias. E eu também, no nosso simulado, coloquei esse artigo nas questões, porque isso aqui é algo bastante cobrado em prova, e eu avisei vocês que isso poderia aparecer. E aqui uma questão bem fácil. Ela traz 2 itens e depois vai perguntar quais estão certos ou errados. Vamos ver então. A questão quer saber se essas 2 são iniciativas do prefeito. Vamos lá. Porque olha só, mais uma vez, uma prova de raciocínio lógico. O enunciado diz que tem algumas medidas que são iniciativa privativa do prefeito, e aí diz, ó, o que não ocorre com, quer dizer,
Se ela diz que não ocorre, ela está te perguntando quais que não são iniciativas privativas do prefeito. Criação, alteração e extinção do cargo, função ou emprego do Poder Executivo e autarquias é uma iniciativa privativa do prefeito. Como ela diz que não ocorre, está errada essa afirmativa. Olha como a questão dificulta. Isso aqui é raciocínio lógico, pessoal. É raciocínio lógico essa questão. Porque além de saber quais são as iniciativas privativas do prefeito, tu tinha que entender aqui, ó, que ela está dizendo que isso não ocorre nesses casos. Como essa é uma competência privativa do prefeito, está errada essa afirmativa. Porque nesse caso ocorre e o enunciado diz não ocorre. Segundo, plano plurianual e orçamento, também é iniciativa privativa do prefeito. Então, como essas duas são iniciativas privativas do prefeito, é incorreto afirmar que isso não ocorre nesses casos, porque isso ocorre nesses casos. Olha a dificuldade da questão. Então, pessoal, a 1 e a 2 estão incorretas. E eu sei que muita gente marcou que a 1 e a 2 estão corretas porque identificou que elas eram competências de iniciativa privativa do prefeito. Mas esse não aqui tornou elas incorretas. Vejam que o enunciado foi o que derrubou muitos candidatos aqui. Infelizmente, pessoal, não vejo como recorrer nessa questão, porque é uma questão que exigiu essa interpretação, esse raciocínio lógico aqui também. Então, a letra D, o gabarito na questão 24, de acordo com o artigo 43. Questão 25. A lei orgânica pode ser emendada mediante proposta dos vereadores, do prefeito e eleitores do município. Bom, quem fez o nosso curso aqui fechou os olhos na prova e lembrou desse esquema, né? Lembra desse esquema aqui? É assim que funciona a aprovação de uma emenda à lei orgânica, lembra? Ela pode ser proposta por 1/3 dos vereadores, ou pelo prefeito, ou por 5% dos eleitores. E foi isso que a banca perguntou. Então aqui, pessoal, de acordo com o artigo 39, a resposta vai ser a letra B. Precisa de 1/3 dos vereadores ou 5% dos eleitores para apresentar essa proposta de emenda à lei orgânica, que é uma proposta de mudança no texto da lei orgânica. Letra B, o gabarito, correto conforme o artigo 39. Pessoal, dessas questões, então, todas, como vocês podem perceber, todas são bem de acordo com os artigos da lei e eu não vejo hipótese de recurso em nenhuma delas. Ainda nessa prova, nós temos mais 5 questões sobre o regime jurídico dos servidores do município. A questão 26, falando sobre as penalidades, ela trata da chamada prescrição da ação disciplinar, que é o prazo que o município tem para apurar infrações e aplicar penalidades. Sobre essa situação, ela traz 2 frases e vai te perguntar quais estão corretas. E nós vamos responder da mesma forma. Vamos analisar a primeira parte e depois a segunda parte. Primeira parte. Prescreve em 5 anos a infração punível com demissão, prescreve em 5 anos, isso está certo. Como é que eu sei isso? Porque lá no artigo 156 diz que a ação disciplinar prescreve em 5 anos quando se tratar de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade ou destituição. A gente fez esse quadro, lembra lá no curso? E no nosso material, na apostila, né, a gente tinha esse quadro, e eu também cobrei esse assunto no simulado de vocês. A gente viu lá que essas penas mais graves, demissão, cassação e destituição, prescrevem em 5 anos. A pena de suspensão em 2 anos e a advertência em 180 dias. Então a primeira parte aqui está correta, né? Porque a primeira parte traz o prazo de 5 anos. Segunda parte, salvo, que quer dizer exceto, né? Em situações de cassação e disponibilidade ou destituição de função. O que a segunda parte está dizendo? Que para demissão é 5 anos, mas esses casos aqui não. E isso está errado. Por quê? Porque são 5 anos para demissão, cassação e destituição. Então, nessa questão, a primeira parte está correta e a segunda está errada. Vamos agora às alternativas. A primeira não está correta, errado, porque a primeira está correta, já eliminei a letra A. Segundo, a primeira não está incorreta. Ela não está incorreta, porque ela está correta. Assim como a segunda também não está. Não, a segunda está incorreta. Então está errada a letra B.
Enquanto a primeira parte não está correta, isso está errado porque ela está correta. Enfim, a letra D, enquanto a primeira parte não está incorreta, a segunda não está correta. Agora sim, porque se a primeira parte não está incorreta, é porque ela está correta. E a segunda está errada. É isso, letra D, o gabarito. Mais uma vez, a banca exigindo de vocês raciocínio lógico para responder a questão. É isso que nós temos então na questão 26. Questão 27, destituição de cargo ou função de confiança é uma das penalidades disciplinares aplicáveis a servidor após procedimento que assegure direito de defesa. Quanto dos seguintes itens também apresentam outras penas disciplinares? Pessoal, isso é um assunto que eu falei para vocês em aula que a banca adora perguntar e eu coloquei no simulado também. Vocês têm que saber quais são as penas disciplinares previstas na lei. E o artigo 139 apresenta essas penas, que são a advertência, a suspensão, demissão, a cassação e a destituição. Inclusive, no nosso curso preparatório, nós vimos este esquema que eu montei para vocês memorizarem todas as penalidades. E lembrando desse esquema, fica fácil acertar a questão. Olha só, a cassação é uma delas e a advertência também. Moção de repúdio, não. Moção de repúdio não está prevista nesta lei. Então, quantas outras são penas possíveis? Apenas 2 deles. E a banca gosta, né, de fazer essas questões em que ela traz itens e não te pergunta quais estão corretas, e sim quantas estão corretas. Então, bastava tu saber que 2 estavam certas e uma errada para acertar essa questão. Letra C, o gabarito da banca, conforme as penas disciplinares previstas no artigo 139 da lei. Questão 28. Pode-se afirmar que a sindicância disciplinar será cometida a 3 servidores efetivos e estáveis. A partir dessa afirmação, assinale a alternativa que apresenta uma afirmação incorreta acerca da sindicância. Letra A. Preliminarmente, deverá ser ouvido o autor da representação e os servidores ou os servidores referidos, passando-se encerrando assim a instrução. Não. Preliminarmente é algo que se faz no começo. Depois vão ser feitas outras coisas e no final vai ser encerrada a instrução. Esse encerrando assim a instrução está errado. O artigo 162, parágrafo 2º, estabelece que preliminarmente deve ser ouvido o autor e o servidor ou servidores referidos, passando-se após a instrução, não ao encerramento. Esse encerrando aqui ficou errado, tá? E é por isso que esse é o gabarito, porque nessa questão a banca pede para marcar a incorreta, já é a letra A. A letra B está correta, trazendo o prazo de defesa na sindicância, que é de 5 dias. Isso está lá no artigo 162, parágrafo 4º. Eu até montei esse resuminho no nosso material, lembram? Que a comissão da sindicância é composta por 3 servidores efetivos estáveis. A gente tem uma defesa escrita no começo da sindicância no prazo de 2 dias e apresentação de até 3 testemunhas, e uma defesa final no prazo de 5 dias. Então, essa letra B está correta, né? Porque é a defesa final, após concluída a instrução. A letra C afirma que a comissão vai efetuar as diligências necessárias no prazo de 30 dias, está certo. Esse prazo é de 30, prorrogável por mais 30, conforme artigo 162, parágrafo 1º. Mas mesmo não falando a prorrogação aqui está correto, né? Porque não disse na questão que não poderia prorrogar. Então também está certo. E o sindicado, que é quem está respondendo à sindicância, será intimado pessoalmente na instalação, com uma antecedência de no mínimo 48 horas, isso também está correto, conforme artigo 162, parágrafo 3º. Então a única errada era mesmo a letra A, e esse é o gabarito que a banca indicou, está correta, né? Não tem também como recorrer nessa questão. Questão 29. Quando se versa acerca do processo administrativo disciplinar, quando recebidos os autos, a autoridade que determinou a instauração do processo deve encaminhar esses autos à autoridade superior se entender que a pena cabível escapa à sua competência. Dentro de quanto tempo? Isso está respondido lá no artigo 182. Isso acontece dentro de 5 dias. A letra C, o gabarito, então, na questão 29. Mais uma questão bem literal que não deixou margem, não deixou brecha para recursos.
E a questão 30 trata da contratação temporária. E ela pergunta se nessas duas situações podem contratar temporários. E essas duas situações que estão aqui estão lá no artigo 194, que prevê as hipóteses em que pode um município contratar temporários. As duas estão corretas e o gabarito aqui vai ser a letra D. As assertivas 1 e 2 estão corretas. D o gabarito, então, na questão 30. Bom, pessoal, é isso que nós tínhamos para comentar sobre essas 10 questões de legislação aplicadas nessa prova. Como vocês perceberam na correção, as questões todas foram baseadas nos artigos das duas leis, não deixando nenhuma margem para recursos.